Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de interesse da sociedade. Vamos falar hoje sobre depressão, tratamento e experiências. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a depressão será a segunda moléstia que mais roubará vidas. Continuará perdendo apenas para o coração. Por que a depressão? Que alguns chamam de mal do século, que acomete, que atinge várias pessoas em todas as faixas etárias e que tem muitas causas. Mas não somos nós que iremos aqui identificar estas causas. Serão os nossos convidados de hoje, que estarão conversando com o telespectador, levando as suas experiências, o seu conhecimento, até mesmo suas teses, se for permitido em uma hora estabelecer uma tese a respeito deste, repito, chamado mal do século. Vamos falar sobre depressão com Eduardo Sabe, psiquiatra, convidado de hoje do Democracia, e a Amaury Stock Palma, acupunturista, alquimista reikiano. Eles estarão nesse diálogo, neste encontro com o telespectador, nessa interlocução, falando sobre a depressão, suas causas. Ela pode vir após um acontecimento traumático, uma perda, mas são muitas as causas que nós estaremos aqui levantando, mostrando ao telespectador, trazendo ao conhecimento para a conclusão e reflexão daqueles que estão em casa. A causa da depressão. Eduardo Sabe. Tudo bem, Amaury? Um olá a todos, Amaury Batista e aos telespectadores. Eu acho que para a gente começar, tu colocaste muito bem a questão de segunda causa mais importante, né? Mas eu iria um pouco mais além. Hoje é a quarta causa de incapacidade física. E ela deve se tornar não só a questão de perda de vida, mas de perda de capacidade de vida. Em 2020, como a segunda causa de incapacidade, o que nos traduz não só um problema, um mal realmente do século, na questão de se perder pessoas queridas que estão próximas da gente, mas se perder uma grande quantidade de produtividade na nossa vida. Então, isso acaba trazendo... incapacitante. Incapacitante. E isso é uma repercussão que vai afetar a quem está doente e a quem está em torno do doente, a sociedade como um todo. Amaury Stock Palma. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Por que a depressão? Olha, a depressão nós vemos assim que normalmente é algo que vai afetando o público, vai afetando ao nosso paciente e vai nos tirando, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado. Normalmente a pessoa não consegue compreender o que afeta, onde é que começa isso aí. Nós percebemos mesmo que isso vem afetando já desde do mais recente, da infância, onde a pessoa perde a vontade, perde a confiança em si mesma de continuar crescendo. E chega um momento, inclusive, em que ela começa a parar esse processo, onde ela estagna pelos traumas que ela encontra no caminho dela, no desenvolver da sua vida. Traumas, uma das causas principais. E a influência química? O doutor Sabe certamente poderá falar sobre isso. As causas são complexas e são multifatores. Tá? A questão de traumas é uma delas, a questão de como tu foi vivendo a tua vida é uma outra, os acontecimentos em torno da tua vida, a tua criação é outra. A parte genética é um determinante também, aí entra um pouco a questão química, os componentes que vão formando o nosso organismo, como eles se moldam e como a gente consegue, ao longo do tempo, cultivar através dos próprios hábitos saudáveis ou não de vida. E isso quimicamente também vai ter uma repercussão importante, tanto que a gente vai encontrar como um dos tratamentos para a depressão a parte química, que são medicamentos, são outras terapias que a Amaury vai poder também nos trazer, enfim. A parte química é um componente que se soma a outros fatores
e a gente tem então uma doença multifatorial. É uma doença que poderia dizer uma doença original, que vem no DNA, que é genética, né? E essa doença que é adquirida após um trauma, após um evento de luto, especialmente, de consequências pela perda de emprego, de consequência também que pode atingir o fim de um relacionamento amoroso. São muitas as causas da depressão. E é impossível, difícil aí medir o tempo desta depressão. Quando genético, o acompanhamento é por toda a vida, não é? Eu diria, e aí é um viés de nós profissionais da área, né, que toda pessoa que tiver depressão, primeiro toda pessoa deveria, em algum momento da vida, fazer uma abordagem terapêutica de psicoterapia para se entender um pouco mais. Mas no momento que passou por um episódio depressivo, que deveria, por muito tempo na sua vida, ser acompanhado. Independente de ser uma doença orgânica ou ser relacionada a um fator estressante, né? Como, por exemplo, uma mulher que tem depressão no pós-parto, que é bastante focal, que é a depressão, né? Mas, enfim, essa mulher, ela vai depois se relacionar com o marido, se relacionar com o filho, pode ter uma segunda ou terceira gravidez. Então, por que não manter um acompanhamento preventivo? A gente sabe que hoje uma das formas da gente conviver melhor com as doenças, até para a gente estar vivendo muito mais, a terceira idade já passou para quarta e quinta, enfim, é da gente poder, desde o início, cultivar saúde. Por que não a gente correr na frente e fazer tratamentos preventivos? O bom seria que a terceira idade mudasse de faixa e não que fosse criada novas faixas, não é mesmo? É verdade. Ou que as doenças não acompanhassem. E que a doença não acompanhasse, ela fosse mais adiante, né? A terceira idade passa de 65 para 75 anos e os males que acompanham essa idade também passem para 75 em diante. Acupunturista e alquimista. Explique para o telespectador, por favor, o que é alquimia. Alquimia é, digamos assim, é um sistema de cura, talvez o mais antigo que nós tenhamos. Então, digamos assim, em 1500 a medicina se chamava alquimia, que é o processo onde tu vai trabalhar com outros focos, vamos dizer assim. Tu vai trabalhar através dos 4 elementos da natureza, tu vai trabalhar buscando o que forma o ser. E como a gente vem trazendo geneticamente de pai, através de pai, filho. Uma carga própria. Uma carga. E essa carga nem sempre vem muito limpa, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar em cima disso, tu começa a ter que limpar, a alquimia fazer esse processo. Uma das traduções, vamos dizer assim, da palavra alquimia é solve e coagula. Então, o que se faz? O ser humano acaba sendo formado pelas substâncias e pelos elementos, que também essas substâncias são formadas através dos elementos. O que tem que ser feito? Tem que ser abertos esses elementos, limpos e depois coagulados. Depois reorganizada a estrutura limpa, onde a pessoa possa fluir adequadamente de um todo em si. A alquimia também avalia não ser apenas pelo que ele pode ver, mas o ser humano ele é um todo, vamos dizer assim. Então, se considera o aspecto físico de uma forma muito intensa, observa-se os aspectos emocionais da pessoa, observa-se o aspecto mental e observa-se também, considera-se também o aspecto espiritual. Então, busca-se o equilíbrio entre todas essas formas que nós acreditamos e trabalhamos em cima para que a pessoa possa se realmente trabalhar integrado, com todas as visões integradas. Muitas vezes a gente não combate, né, a medicina que vem hoje, porque ela realmente ela é reguladora de qualquer pessoa que possa estar no meio, vamos dizer assim. Alguém que tem uma depressão, muitas vezes não consegue sair dela. Então, o medicamento,
ele vai impulsionar para que a pessoa realmente vá em busca desse caminho. Mas nós buscamos ver por que essa pessoa chegou nesse ponto da depressão e trabalhar em cima desse aspecto para que ela se reorganize num todo, de dentro para fora. É essa a visão que colocamos. E a alquimia trata basicamente com a terapêutica floral, é isto? Não necessariamente. A alquimia... Mas também de forma destacada. Ela trabalha, a alquimia, ela trabalha no processo de limpar e harmonizar a pessoa. O sistema que nós usamos atualmente, tá, é o sistema dos florais. E são florais diferenciados, vamos dizer assim. Eles são florais, vão trabalhar através de fitoterápicos e através de minerais. Porque os minerais, eles fixam as informações que muitas vezes o floral, essa nova informação que o floral trouxe para a pessoa. A depressão se caracteriza uma pergunta, sabe? Pode complementar agora, depois eu farei a pergunta. É que eu acho muito importante isso que o Amaury está trazendo, de que nós temos duas ciências aqui, né? A medicina e a alquimia. E que elas não têm que entrar em conflito. São complementares? São complementares, porque a gente recebe, às vezes, o paciente e diz, olha, eu vou parar de tomar essa medicação e vou usar florais. Ou o paciente está lá no florais e diz, olha, eu vou sair do tratamento e vou usar um antidepressivo. Não precisa. Um não invalida o outro, né? Um não invalida o outro. Acho que essa é uma observação muito importante para que as pessoas entendam que o que se busca é essa questão do bem-estar, tá? A harmonia, o equilíbrio. Como tu vai fazer isso? Se tu vai pela alquimia, pela medicina, se tu vai juntar as duas, se juntando as duas, tu tem um potencial maior de tratamento, por que não fazer? Acho que essa é uma ressalva importante para que a gente siga uma conversa aqui, todos entendam que são duas coisas que não está estabelecido de forma alguma um confronto. Isso. De forma uma ótica complementar. Né? O que se faz aqui é a possibilidade de associação entre um tratamento e muitas vezes, no consultório, o paciente ele tem vergonha de dizer isso e simplesmente abandona um tratamento, troca, vai da alquimia para a medicina, da medicina para a alquimia, porque se sente envergonhado em dizer, não vou falar isso para o médico, ele não vai acreditar, não vou falar isso lá para o alquimista, que ele também não vai... Tem que se conversar isso com o terapeuta que está tendo. E aí, essa vergonha é uma espécie de perda de autoconfiança, né? Sem dúvida. Isso. E essa perda de autoconfiança vai se desenvolvendo até estabelecer também visivelmente um quadro depressivo. Quem não tem confiança está, de certa forma, em depressão. E como falamos mais em depressão, a depressão se caracteriza como um transtorno de humor, principalmente na infância. E como isto pode ser detectado? O humor, ele pode ter uma complexa variação. Vamos lá, desde o triste até o eufórico, que hoje a gente fala muito na questão do transtorno bipolar. Nesse eletrocardiograma, né? Isso, que inclusive, uma vez eu li uma matéria que o médico falava que, como um eletrocardiograma, nós temos que ter altos e baixos. Se em algum momento a linha ficar reta, a gente não tiver emoções, não tiver humor, seja para cima ou para baixo, é morte. Então, essa imagem do eletrocardiograma eu acho muito interessante. Na criança, ela pode se manifestar não só pelo afeto, pelo humor triste, ela pode se manifestar também por irritabilidade, por queixas, impulsividade. Por exemplo, impulsividade, queixas de dores, as crianças que estão lá com dor de barriga, e aí as mães dão remédio para vermes, e no outro mês dão mais remédio para vermes, e é uma manifestação de um pedido de auxílio. Emocional. Então, é importante que o humor triste é um dos pontos mais importantes da depressão, mas não necessariamente ele precisa existir de uma forma tão manifesta, tão na pele, como o Amaury tinha falado antes. No outro grupo, nos idosos, é a mesma coisa. O idoso muitas vezes está mais irritado ou mais sensível às dores,